Primeiro, agradecer o convite e agradecer a presença de todos. É sempre participar como transexual, debatendo as questões de gênero, sexualidade da população LGBT em um espaço do Poder Judiciário é sempre muito significativo. É significativo na medida em que os espaços de poder, os espaços em que se pode falar, eles atendem sempre a uma certa economia do discurso. Eles atendem sempre a uma certa economia da fala, que separa, em geral, quem pode falar, sobre o que pode falar e como a fala vai poder se constituir enquanto instrumento político e enquanto como a fala se transforma politicamente. E é justamente pensando sobre o lugar das falas e o lugar dos corpos que eu pretendo começar essa minha apresentação, que é, em relação a das minhas colegas de mesa, uma apresentação muito mais genérica, que pretende construir não uma conceituação basal sobre as questões de gênero, sexualidade, mas construir uma reflexão que nos permita ter instrumentos políticos e teóricos, inclusive, para que consigamos pensar as identidades que podem ser entendidas como dissidentes. Em primeiro lugar, então, eu quero pensar o que significa, ou o que pode ser entendido como identidades dissidentes, que foi o termo que eu usei. A identidade não é simplesmente a forma como nós nos reconhecemos. A identidade, ela existe em sociedade como um corte no mundo, como um corte de produção da diferença. Na antropologia, nós costumamos pensar que a identidade se constitui quando a diferença tende a zero. Não é? Então, as diferenças se estabelecem antes das identificações, e as identidades seriam, então, quando as diferenças tendem a zero, e isso produz um corte pela semelhança. Não é? Então, na medida em que me assemelho, que me reconheço semelhante ao conjunto de outros sujeitos, eu me identifico. E nisso se pode constituir, por exemplo, uma identidade humana. A identidade, apesar disso, apesar de se instituir desde uma tendência para a igualdade, ela se constitui como corte de exclusão. A identidade é sempre um corte dentro de um conjunto. Não é? Então, a mulher é um corte dentro de um conjunto, humanidade, o homem é um corte dentro de um conjunto, humanidade, e esse corte precisa ser produzido por algum ou por alguns instrumentos. Estes instrumentos são os instrumentos que produzem as diferenças e que demarcam os territórios entre as identidades. Então, por exemplo, até dado momento se pensava, até o século XIX, como apresenta o historiador Thomas Laqueur, se pensava que não existia um organismo feminino, que o que existia era um organismo masculino atrofiado. Isso se modifica no século XIX para o que a gente vai pensar como um paradigma dimorfista, de que existem dois organismos humanos completos, sendo um organismo masculino e sendo um organismo feminino. O que provoca essa cisão, o que provoca este corte na concepção sobre o corpo? O avanço tecnológico, em certa medida, mas também o reconhecimento, a distinção epistêmica entre o que seria o papel da mulher e o que seria o papel do homem no século XIX, através de um processo de divisão sexual do trabalho e de divisão dos espaços de ocupação do mundo, de divisão das formas de estar no mundo. A identidade, portanto, precisaria, para existir, produzir o seu contrário. Para dizer o que é uma mulher, é preciso dizer o que não é uma mulher. Para dizer o que é uma sexualidade normal, é preciso estabelecer o que seria uma sexualidade anormal. É por isso também, por exemplo, que é no século XIX que se estabelece a homossexualidade como patologia. A homossexualidade, como categorização de uma forma específica de se relacionar, não existia até o século XIX. O Foucault, em A História da Sexualidade, volume 1, A Vontade de Saber, é bastante categórico ao dizer que não existia homossexualidade antes do século XIX.
Não porque antes do século XIX as pessoas não desejassem pessoas do mesmo sexo, mas porque a homossexualidade não havia se convertido numa identidade. Ela era pensada em termos de sodomia, ou seja, em termos de prática sexual. Você não se tornava homossexual, você era no máximo um reincidente de determinadas práticas. Não havia a constituição daquilo que se passou a pensar no século XIX como uma subjetividade homossexual, como um conjunto de caracteres que indicasse que este ou aquele sujeito é homossexual. Não é? Essa é uma criação do século XIX, que vai começar a entender, existem sujeitos mais dados a determinadas práticas, então por que eles são dados a estas práticas que são tão antinaturais? E essa interrogação faz com que eles busquem características que denunciassem o risco da homossexualidade. Então vão ser características que vão do tamanho do braço, a estrutura do crânio, a entonação da voz, ao tipo de movimento. E isso vai ser pensado no campo da patologia. Por quê? Porque se estabelece como sexualidade dissidente, como sexualidade marginal. A heterossexualidade, pensada por este nome, surge depois da homossexualidade como uma identidade. Ela era, então, simples manifestação do destino anatômico e biológico de homens e mulheres. Por quê? Por causa do seu caráter reprodutivo, por assim dizer. Não é? Então, vejam só. A própria produção de uma identidade que nós vamos pensar como patológica, normal ou anormal, se dá por meio de um processo profundamente ideológico. Ideológico no sentido de que é um corte que se opera no plano do discurso sobre o real. Não é? O sentido que atribuímos ao mundo tem a função de criar um mundo sobre o qual discursamos. Essa é a proposição dos teóricos da performatividade da linguagem. Então, por exemplo, se um juiz escreve uma sentença, a linguagem e a sentença do juiz têm um poder distinto daquela de alguém que não é juiz. Isso por quê? Porque a linguagem do juiz é performativa na medida em que ela possui efeitos de modificação do mundo real. No século XIX, é o Estatuto da ciência natural, da ciência positivista, que estabelece, portanto, a distinção e os limites daquilo que pode ser concebido como normal e como natural. Georges Canguilhem, filósofo francês, orientador do Michel Foucault, em o livro Normal e Patológico, nos diz que a ideia de patologia ou a ideia de normalidade é mera constituição aritmética, é uma operação aritmética, simplesmente, não um dado da natureza, um dado da realidade. Como uma constituição aritmética? Vejam, se eu digo, se eu constato que a maior parte de pessoas nessa sala são heterossexuais, ou seja, sentem desejos e atrações romântico-afetivas pelo sexo oposto, eu posso, equivocadamente, fazer a seguinte inferência. Ora, se a maioria é heterossexual, logo é normal ser heterossexual, portanto, é natural ser heterossexual. Essa aritmética que transforma a prevalência em natureza é a que produz o estado de antinatural e patológico daquilo que, de início, não compunha o prevalente. Não é? Então, este foi, por exemplo, o dispositivo que conduziu a homossexualidade ao estatuto patológico. Obviamente, existiam outras questões que ensejaram a patologização da homossexualidade. A primeira delas é a saída de um modelo de sociedade religiosa para um modelo de sociedade disciplinar positivista, que é o que o Foucault apresenta em Vigiar e Punir, no sentido de que nós tínhamos que produzir uma outra ordem, produzir outros instrumentos de organização dos corpos e de organização do mundo, não é? E a organização dos corpos e a organização dos mundos está sempre relacionada com o caráter produtivo ou reprodutivo de dadas sociedades. A condenação inicial à homossexualidade no Ocidente se dá por razões absolutamente práticas, não é? Então, quando a gente observa a condenação bíblica à homossexualidade,
a gente observa que ela tinha uma razão prática, que era, na perspectiva natalista de interpretação bíblica, o pacto feito por Abraão com Abraão, de Javé com Abraão, que ele promete a Abraão que o povo judeu seria um povo grande, numeroso e forte. Ora, como um povo tão pequeno quanto os hebreus, no período bíblico, no período clássico, poderiam ser numerosos, se não inibindo as práticas não reprodutivas. De modo que, em boa parte da história, por exemplo, a masturbação foi considerada pecado, inclusive doença e crime no século XIX. Não é? O pecado de Onã para os medievais ou o onanismo para a ciência do século XIX. Não é? Estabelecendo, inclusive, um tipo de controle, como revela o historiador francês Fanor Delacour, sobre os corpos, que ia de cintas de castidade a homens e mulheres, para que nos homens as cintas eram de castidade espinhosas, para que as ereções espontâneas pudessem causar sofrimento e impedissem a masturbação, até da amarração dos punhos nos braços da cama para que não se tocasse durante a noite. Não é? Por quê? Porque a ideia de que era preciso estabelecer um povo numeroso era a ideia de que era preciso que o homem não desperdiçasse sua semente. Não é? A semente da vida, o sêmen, etc. Então, as práticas não reprodutivas eram entendidas como um tipo de desperdício. Tanto que, nas sociedades judias, por exemplo, você não vê nenhum tipo de discussão no Talmud judeu sobre a condenação das práticas lésbicas, assim como você vê eventos ao longo da Idade Média em que o sexo entre mulheres não era proibido igual ao sexo entre homens, porque a compreensão sobre o corpo, sobre aquele corpo e aquela função da mulher era de que não era um corpo que possuía a semente da vida para desperdiçar, então, portanto, não precisava ser alvo de controle. O controle sobre os corpos se estabelece na medida do risco que aquele corpo apresenta para a ordem do discurso no mundo, da ordem do discurso e da ordem do saber que produz e sustenta dado discurso no mundo. Então, no século XIX, a homossexualidade como patologia precisou também atender à nova organização familiar no século XIX, que é a família nuclear, aquela família que a gente concebe hoje como família tradicional, mas que não é tão tradicional assim, na medida em que ela data de muito pouco tempo. É uma organização familiar de pai, mãe, filhos e uma família estendida minimamente, é uma organização familiar do século XIX. Não é? A feminista francesa Elisabeth Badinter, em O Mito do Amor Materno, apresenta a história das conjugações, dos ordenamentos familiares que vão da Idade Clássica até o século XIX, e a gente percebe, então, que esse ordenamento da família nuclear, como conhecemos hoje, é uma invenção do século XIX, profundamente atrelada às mudanças no ordenamento do mundo do trabalho, no ordenamento produtivo da sociedade do século XIX, dado pela Revolução Industrial, pela reorganização do Estado proposto pela Revolução Francesa. Ao longo do século XX, do século XXI e no início do século XXI, a gente tem um conjunto de lutas sociais, sobretudo dos homossexuais, pelo direito a não ser patologizados, para que a homossexualidade deixasse de ser uma patologia. Era preciso dizer, então, não escolhemos a homossexualidade, ela nos aconteceu. E aí, então, em dado momento, nos anos 90, a homossexualidade despatologizada deu um salto imenso, porque senão meu tempo já está indo embora. A homossexualidade é despatologizada, e ela é despatologizada no entendimento de que ela é tão natural quanto a heterossexualidade, que ela não constituiria transtorno, porque seria um dado na natureza, afinal, acontece até mesmo com animais, até mesmo com animais de outras espécies, que não a humana. E aí, então, o entendimento sobre homossexualidade, o entendimento que despatologiza a homossexualidade não é suficiente para despatologizar a transexualidade, porque a transexualidade não tem o caráter de tão claramente natural quanto a homossexualidade teria.
A transexualidade se assemelha em muitos casos à ideia de artificialidade, à ideia de construção de um gênero, de uma mulher não natural, de um homem não natural. A transexualidade se impõe frequentemente como uma espécie de farsa daquilo que é tão natural e ordenador do mundo, que é o gênero. Não é? Então, o gênero, como nós o conhecemos, aquilo que nos permite acessar um conjunto de saberes que faz com que entendamos o nosso corpo como masculino ou feminino, a nossa identidade como homem e como mulher, está dentro dos olhares normativos e dentro do olhar médico, embasado na natureza, naquilo que se pode pensar como natural, naquilo que se pode pensar como imanente, daquilo que não se modifica. Então, nasce-se homem ou nasce-se mulher. Ora, os estudos de gênero, e isso muito antes deles, inclusive, na década de 30, um livro é lançado pela antropóloga Margaret Mead, chama-se Sexo e Temperamento, em que ela estudou um conjunto de tribos das Ilhas Samoa. Em Sexo e Temperamento, a Margaret Mead, que ainda não anuncia o conceito de gênero, descreve de forma muito curiosa como os papéis que nós entendemos no Ocidente como sendo de homens e de mulheres não são os mesmos nas Ilhas Samoa. E como existem papéis que não são os de homens e que não são os de mulheres, e que elas não sabem, que ela não sabia descrever quais eram, e que ela apenas os nomeou de Fafine, que era como eles chamavam, uma espécie de terceiro gênero. Ao todo, a Margaret Mead, em Sexo e Temperamento, conseguiu classificar pelo menos 5 do que nós entendemos como gênero. E aí isso coloca para as demais ciências uma questão. Se o gênero é natural da espécie humana e ele é binário por natureza, por que outras culturas produzem outros padrões de gênero, e outros gêneros, e outros papéis, e outras formas de estar no mundo? E aí, então, é que a gente começa uma proposição que se consolida em relação à mulher, sobretudo, com a Simone de Beauvoir, no Segundo Sexo, quando ela diz aquela frase bastante famosa de que não se nasce mulher, torna-se. Ela não diz isso porque se pode simplesmente escolher ser mulher. Porque os processos sociais de construção social não são tão simples. A gente sempre se sente tentado a pensar que nomear algo de construção social seja dizer que este algo não existe, quando sabemos que a própria concepção do que é natural é um recorte social. Porque eu entendo como fenômeno natural determinadas coisas hoje que eu não entenderia como fenômeno natural na Idade Média e que provavelmente não entenderemos como fenômeno natural daqui a 300 ou 500 anos. Porque a nossa própria concepção, as nossas próprias técnicas de perceber o natural são historicamente limitadas. Elas não se produzem de maneira ahistórica, categórica e universal. Não é? Então, vejam só. Quando Simone de Beauvoir propõe que não se nasce mulher, torna-se, ela está dizendo que a mulher, como tal, naquilo que se pode reconhecer como uma mulher, se constitui como um outro defasado do homem. Então a mulher só se constituiria como uma negatividade do homem. A mulher é a submissa, a mulher é a emotiva, a mulher é a passiva, a mulher é a subalterna, não é? Então ela vai dizer, a condição da mulher, a condição de ser mulher no mundo se estabelece pela precariedade deste corpo em relação ao corpo do homem, e não dentro de uma existência própria. Não existiria para Simone de Beauvoir, portanto, um ser mulher neste tipo de sociedade. Tanto é que Simone dizia que, em suas experiências e vivências, ela nunca foi uma mulher, porque ela foi sempre uma intelectual muito pouco feminina, muito pouco subalterna. Então, se o que define mulher era a sua subalternidade em relação ao homem, então ela não era uma mulher. E aí, então, coisas como um homem muito triste, um homem muito sensível, é como se fosse uma mulher. E aí, então, mulher, que seria a priori uma ideia natural, opera socialmente como um conceito moral. E aí, então, a gente pode começar a pensar a masculinidade e a feminilidade na dimensão da moralidade. Quando alguém diz, por exemplo, não, mas isso não é cor de homem.
Não, isso aí não é um homem não, isso aí é um baitola. Não, mas isso aí não é um homem não, isso é um safado. O que isso quer dizer? Que a ideia do que é um homem não é simplesmente, não se estabelece socialmente simplesmente por uma leitura do corpo e da natureza, mas se estabelece também dentro de um código de moralidade, daquilo que vai se pensar como condizente com o homem ou condizente com uma mulher. A ideia que Simone de Beauvoir apresentava era profundamente radical. Era profundamente radical, e o movimento feminista, assim como hoje o movimento das pessoas trans e o transfeminismo tem de decretar uma guerra à biologia, foi isso que Simone de Beauvoir fez. E o movimento feminista que veio em seguida também fez. Foi preciso decretar guerra à biologia. Quando, por exemplo, a Camille Claudel, escritora e artista francesa, morreu internada no manicômio de Montpellier por 20 anos. Qual o diagnóstico de Camille Claudel? Transtorno contra a natureza. E o que isso significava na prática? Transtorno contra a natureza, no caso de Camille Claudel, significava que ela decidiu viver do seu próprio trabalho e recusou-se a casar e a ter filhos. Apesar da família ter tentado casá-la e ter tentado que ela fosse mãe. E então, se é da natureza feminina ser mãe e ser submissa ao homem, e uma mulher contraria a sua natureza, ela só pode ter algum tipo de transtorno. Camille Claudel não foi o único caso de mulher internada em manicômios por transtorno contra a natureza. Aqui no Brasil nós tem uma pesquisa excelente de uma historiadora paulista da Unicamp, que chama Mulheres no Juqueri. É um livro em que ela analisa os diagnósticos ao longo dos anos 80 e 90 de mulheres que foram internadas no manicômio do Juqueri, no interior de São Paulo. E ela encontra dezenas de razões, das mais variadas, para que mulheres fossem submetidas a todo tipo de tratamento, dentre eles os cruéis tratamentos de choque, etc., mas majoritariamente tratamentos medicamentosos de restrição de liberdade, porque apresentavam algum tipo de transtorno contra a natureza, algum tipo de transtorno contra aquilo que se estabeleceu como natural para um homem ou natural para uma mulher. Esse tipo de caso, esse tipo de saber psiquiátrico, esse tipo de saber médico, e aí mais uma vez recorro ao Foucault, é um dos saberes que conjugam-se com o poder de ordenar o mundo. Não é? Então, por exemplo, a sentença dita por um médico, mais uma vez, assim como a sentença do juiz, é uma sentença que tem um efeito performático sobre a vida dos sujeitos. Por exemplo, se um médico diz que você tem 6 meses de vida após olhar um conjunto de exames, isso, você não tem, inclusive, a possibilidade de não crer nisso. Isso não só é uma palavra, ela cria uma sentença. Ela cria uma realidade. Assim como um padre medieval que diz, eu vos declaro marido e mulher. O casamento não existia antes dele declarar. A entidade de casamento passa a existir depois daquele ato de fala. Não é? Então, alguns atos de fala produzem uma performance capaz de operar um corte na realidade, criando ou produzindo outra realidade. O gênero se instaura inicialmente como um corte da linguagem no mundo. Quando, por exemplo, um médico, no ultrassom, diz, é um menino. Aquilo não é simplesmente uma constatação de que aquele corpo tem um pênis. É um menino significa o enquadramento daquele corpo no mundo. Cores, expectativas, como esse sujeito vai se comportar, com quem ele vai se relacionar, que tipo de sentimentos os pais vão ter. Então, é de tal modo performática a sentença do médico na ultrassonografia, que ela cria uma realidade para aquele corpo, ela insere aquele corpo dentro de um território social no mundo, e ela produz, inclusive na família, uma subjetividade. A ideia de meu filho vai pegar todas, ou a ideia de é preciso cuidar da minha filha porque os cabos vão ficar no portão da minha casa, é uma subjetividade que se constrói a partir da sentença do médico. Não é? Então, nesse sentido, o gênero é também performático e socialmente construído. Mais uma vez, socialmente construído não significa que ele não exista.
É muito comum que quando a gente diz, mas homens e mulheres são como... A ideia de homem e a ideia de mulher são socialmente construídas, as pessoas dizem, então eu não sou mulher, eu escolhi ser mulher, eu não sou homem, eu escolhi ser homem. Como se nós pudéssemos e estivéssemos livres dos processos sociais. Os processos sociais não são menos poderosos que os naturais. A natureza, em dada medida, se molda, aquilo que nós consideramos como uma entidade biológica da natureza, ela responde à sociedade, responde à cultura. E isso, inclusive, há estudos no campo, por exemplo, da neurologia, quando o Nicoleles, que é o neurocientista brasileiro, propõe a plasticidade do cérebro como capaz de responder a estímulos posteriores ao nascimento e não nascer formado. Não é? Então, aquilo mesmo que é concebido como no campo do biológico, não é assim tão biológico. É produzido. A transexualidade, então, é o que não cabe. Se o gênero se estabelece como um sistema de produção de sentidos entre corpo e representação social, pênis, masculinidade, pênis, homem, masculinidade, vagina, mulher, feminilidade. A transexualidade é o que não cabe neste sistema. Ora, seriam os sistemas de computação ou os sistemas do nosso corpo são perfeitos, quiçá os sistemas sociais de organização dos corpos e dos sentidos sobre esses corpos. A transexualidade, então, longe de ser uma patologia, é simplesmente um corpo que não cabe no sistema. No sistema que nós podemos pensar como sistema sexo-gênero. Quem propôs essa nomenclatura de sistema sexo-gênero foi uma filósofa italiana que dá aula na Universidade de Califórnia, chamada Teresa de Laurentiis, em um livro chamado Tecnologias de Gênero. Ela vai dizer, então, que o sistema sexo-gênero se organiza produzindo a representação daquilo que se vai pensar como homem ou como mulher. Mas alguns corpos não cabem. Ora, se o sistema sexo-gênero não é capaz de dar conta de todos os corpos, ele não pode ser um sistema de totalidade. Ele não é total, ele é falho. A própria existência da transexualidade desordena os sentidos do que é homem, do que é mulher, do que é heterossexualidade e do que é homossexualidade. Se a transexualidade é tomada como uma categoria normal e não como uma patologia, é preciso reordenar todas as representações daquilo que pensamos como sendo masculino e feminino, como sendo homem e mulher, como sendo inclusive o saber que a medicina e o direito produzem sobre o corpo e sobre o ordenamento do corpo no mundo. A transexualidade é, portanto, um risco para o ordenamento das ordens de gênero, da estabilidade de gênero no mundo. Ora, mas, se ela é um risco, como controlar este risco? Através dos dispositivos de construção da anormalidade. O sistema está certo, isso aqui não é uma falha sistêmica, isso é uma anormalidade, é uma patologia. Então a ideia de que as identidades transexuais são patológicas nascem dos dispositivos de ordenamento das próprias normas e organização de gênero. Vejam, quando se discute famílias homoparentais, a discussão não é sempre o que constitui uma família. A discussão é se o casal de dois homens ou de duas mulheres não vai transformar em homossexual o filho ou a filha. Por quê? Não é porque o que está em jogo é a concepção de família. É porque o que está em jogo é a reprodutibilidade da heterossexualidade como norma política. É se este casal é capaz de garantir que sua criança siga se reproduzindo. A questão, então, é mais uma vez, assim como é a questão do aborto, de controle da reprodução. Porque a ordem familiar específica que nós temos serve a um determinado ordenamento de mundo, que é um ordenamento produtivo, em que algumas pessoas não têm nada além do que a própria força de trabalho e não têm nada além
do que a força de trabalho de sua prole, os proletários. E não havendo condições de reprodução da prole, não há condições de reprodução humana. Reprodução e produção de recursos no seio de um sistema produtivo como o nosso. E bem, é nesse sentido que eu quero que nós comecemos a pensar a questão da transexualidade. A gente frequentemente encontra no judiciário, por exemplo, juízes que nos questionam: mas e se você se arrepender? Não é preciso um laudo que diga, ou um conjunto de laudos que diga que você realmente é transexual, que você é transexual de verdade? E aí, então, a minha identidade, a construção da subjetividade, das formas de ser no mundo, está submetida à possibilidade de um saber dizer o que eu posso ou não ser, do controle clínico sobre o meu corpo, de que o meu corpo seja autenticado como natural, de que minha identidade seja autenticada como natural. E aí, então, inclusive o direito de se arrepender, porque as pessoas podem se arrepender, não é? E aí, se o cuidado é em torno do arrependimento, por que então as pessoas seguem ganhando gênero ao nascer? Se é possível que, como eu, os médicos de nascimento estejam equivocados. E bem, estavam. A cirurgia que corta o corpo tecnicamente do médico não é mais grave ou mais definitiva do que a cirurgia operada pelo médico obstetra que disse é um menino. A cirurgia linguística que ele operou sobre o meu corpo implica em uma batalha, ainda hoje, contra a identificação social do que pode ser esse corpo concebido como homem ou como mulher. O acesso aos espaços do mundo, dentro de um sistema que considera que nós só podemos ser homens ou mulheres nesse mundo e que nós precisamos ser mulheres com vagina e homens com pênis e que não existem outras possibilidades de estar no mundo, é simplesmente a inexistência. Estar no mundo fora da inteligibilidade social coloca transexuais e travestis no extremo da abjeção. A desidentidade é a abjeção, porque a identidade, aquilo que torna o meu corpo inteligível para o mundo, é a minha possibilidade de incorporação. Porque, se não pode ser percebido, não existe. A possibilidade de estar no mundo de transexuais e travestis é a identidade. É o reconhecimento dessa identidade que se dá em nós, por nós, mas que precisa se efetivar na organização do mundo, na organização da polis, do espaço público, dos espaços de poder. E é nesse sentido de que só existe um único caminho para a retirada da mais completa abjeção do corpo travesti transexual, que é o reconhecimento da identidade, o acesso à identidade. Há uma identidade que não precisa estar vinculada a processos cirúrgicos. Há uma identidade que não precisa estar vinculada a um diagnóstico médico. O diagnóstico de transexualidade é disforia de gênero. Os médicos dizem que nós não gostamos do nosso corpo. Quem gosta? Não é? Quem frequentemente não se olha no espelho e fala: eu podia mudar isso, eu podia mudar aquilo, quem sabe eu fico melhor a isso, quem sabe eu melhor aquilo, quem sabe eu faço uma academia e meu corpo se torne mais gostoso aqui ou lá. A disforia é um processo humano, porque nós nos confrontamos diariamente com a disforia fundamental entre o eu e a norma de gênero. Entre o que se diz que deve ser um homem e o que se diz que deve ser uma mulher no plano da idealidade que não se constitui no mundo material. Não somos homens e mulheres como as normas de gênero dizem que nós deveríamos ser. Então, em alguma medida, estamos todos submetidos a alguma disforia. Só que a disforia que me cabe é aquela que produz um outro entendimento social capaz de perturbar o entendimento social dos outros.
frente ao novo, frente à possibilidade de novas identidades ou de novas configurações de velhas identidades, qual a saída mais conservadora possível? A recusa. O conservadorismo em relação às novas identidades, ele é sempre uma melancolia. Todo mundo é conservador, todos nós somos conservadores em alguma medida. Eu sou conservador em alguma medida. Quando a gente diz, por exemplo, mas as músicas da minha época eram muito melhores, as músicas de hoje, ou os jovens na minha época, ou a universidade na minha época, esse sentimento, este apego ao passado, essa incapacidade de reconhecer a possibilidade de outras formas, a possibilidade de outros padrões de funcionamento do mundo ou da novidade, a recusa do novo e o apego ao passado é o conservadorismo. Por quê? Porque o novo desestrutura o conjunto de verdades que mediam a nossa relação com o mundo. E aí então, é que com isso eu encerro, a gente precisa propor, e é isso que os estudiosos de gênero têm proposto nos campos das ciências humanas, e que somos muito pouco ouvidos no Poder Judiciário de modo geral, porque, afinal, um sociólogo não tem tanta autoridade social quanto tem um médico para falar sobre o corpo. E, inclusive, é bom saber, a autoridade do médico se estabelece socialmente, é um processo sociológico que não está na infalibilidade médica. O que a gente propõe é que é um processo de desconstrução. Desconstrução é um conceito proposto pelo filósofo francês Jacques Derrida no livro Gramatologia, e significa deslocar-se de verdades violentas. Não significa que as formas de ser homem ou mulher que nós já conhecemos precisam ser apagadas. Elas precisam ser alargadas, assim como a nossa noção de humanidade. O reconhecimento da identidade das populações transexuais e travestis e a desburocratização deste acesso não é nada além do que a ampliação da noção de humanidade. Uma humanidade em que todo mundo caiba, uma humanidade em que todo mundo possa ser inteligível e socialmente reconhecido. É isso, gente. Obrigada. Boa tarde. Gostaria de saudar aqui, né, na plateia, na pessoa do Dr. Ângelo, e aqui da minha companheira Helena Vieira, né, que muito bem, né, coloca essas questões da sexualidade, da diversidade e de gênero. Eu, primeiro, né, eu gostaria de dizer de onde eu venho. Né? Eu venho dos movimentos sociais, que eu acho que eu não tenho como ter a minha fala, né, hoje sem eu dizer de onde eu venho. Né? Então eu venho de uma cidade, né, chamada Santana do Acaraú, na região norte do estado do Ceará, né, e venho para Fortaleza junto com minha mãe e meus irmãos, numa perspectiva de buscar uma melhor qualidade de vida. Né? E aqui, né, quando eu chego com 15 anos, eu descubro, né, que os movimentos sociais eram um espaço de autonomia coletiva e individual também. Então eu começo meu ativismo, né, na disputa dos grêmios estudantis na minha escola, né, que eu estudava, e também no acesso à política pública para a população LGBT. Foi nesse momento também que eu descubro a minha sexualidade, a minha identidade de gênero, né, os afetos e a política. Então, nesse decorrer dessa trajetória, da minha trajetória de vida, que eu acho que é de muitos, né, pessoas trans, pessoas cis, né, que é o processo da compreensão do meu lugar, né, nesse contexto de sociedade, né, enquanto jovem negro da periferia, né, do sertão do Ceará, em uma perspectiva de uma melhoria da qualidade de vida. E quando eu me deparo com os movimentos sociais, eu também vou me deparar com as minhas individualidades, né? Inclusive de me reconhecer enquanto uma mulher transexual ou mulher travesti negra, né, vinda aí do sertão cearense para fugir da seca. Então, nessa perspectiva, né, os movimentos sociais eles foram muito importantes para essa minha autonomia individual e também coletiva, porque é quando eu vou, né, disputar os imaginários da sociedade do que é ser LGBT, né, no contexto de cidade, e que direito era esse negado a essa população. Então eu venho desse cenário, né,
Trabalhei no grupo de resistência, fui ativista, trabalhei e no grupo de resistência Asa Branca por um intervalo de 12 anos da minha vida, então da minha descoberta da minha identidade, também vinha alguns questionamentos, né? De que papel social, né, é esse dado para nós, jovens, né, negras e negros das periferias de Fortaleza, né, e que acesso é esse que vai dialogar no campo da política pública? Que acesso é esse que é negado a essa população? Então tem uma coisa aí muito clara, né, e a Helena traz no contexto da história, que a gente vai existir um conjunto de outras populações, né, que vão aí fugir dessa lógica aí dita como uma norma, né? Então não é só a população LGBT, mas sim outras questões. Mas a população LGBT também vai estar em vários outros espaços, né, no processo de uma somatória das vulnerabilidades, né? Vai ter jovens transexuais e travestis negras que vão sofrer muito mais dentro do contexto, né, de globalização e de acesso à política pública, né? Então, a partir disso, né, a gente vem descobrindo, né, também as alternativas do enfrentamento aí às violências que essas populações vão enfrentar. Primeiro, é o reconhecimento das identidades, né, que é isso que a Helena coloca muito bem. Então, a gente precisa reconhecer o indivíduo, né? Primeiro é reconhecer quem são essas populações que a gente está falando, né? A gente está falando de que LGBT? A gente está falando da população LGBT que não tem acesso ainda à cidadania, né? Então, a gente está falando de LGBT que tem endereço certo, onde ele está, como ele está, né? E aí, dentro desse próprio recorte dessas identidades, a gente vai perceber que ao longo do movimento, ao longo do tempo, né, que o movimento social organizado, né, aí na década de 70, início da década de 90, chamado movimento homossexual, ele também vai passar por um conjunto de transformações, né, nesse modelo aí de sociedade, né, dessa lógica. Então o movimento ele vai primeiro passar por esse debate do reconhecimento identitário, né, porque aí às vezes existe um desentendimento aí de nomenclatura. Hoje, no campo dos direitos, né, no campo da universalidade, a gente vai discutir o movimento LGBTQIA, né? No Brasil ainda não se incorporou, né, o LGBTQIA, né? Então, dentro do processo de própria organização das categorias políticas desse movimento. No Brasil, a gente vai discutir uma perspectiva LGBT, né, que é o movimento de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Né? Dentro da perspectiva da pauta política desses movimentos, a gente vai perceber que esses movimentos eles vão desde a reivindicação de acesso à política pública, como o próprio reconhecimento das identidades. Né? Então, as pautas políticas elas vão ser diversas. É o acesso à cidadania, uma urgência, né? O acesso à política pública, seja ela de saúde, de educação, a política dos direitos humanos, né? A política da assistência social, como também um reconhecimento individual desse sujeito, como o sujeito LGBT. Por exemplo, as travestis e as transexuais elas vão reivindicar, né, reivindicação de registro civil, elas vão reivindicar o processo transexualizador, que aí perparte de duas lógicas, a lógica do acesso e a universalização da política pública e o acesso à autonomia e acesso à identidade. Né? Então, essa identidade desse sujeito que ela não me coloca, né, que vai fugir dessa lógica, dessa norma, ela vai ser penalizada pelo Estado em todas as suas esferas. Né? Vai ser penalizada pelo não reconhecimento da identidade do sujeito, pelo não reconhecimento do outro. Então, se eu não sou reconhecida pelo Estado brasileiro, eu não existo, logo eu não existo. Né? Como é que eu vou pensar política para uma população que é inexistente? Ela é inexistente em vários contextos da nossa sociedade. Ela vai ser inexistente em todos os dados oficiais, né? Por exemplo, de qual é o número da população LGBT no Brasil. Ela vai ser inexistente dentro do campo dos dados, né, de violação de direito contra essa população. Ela vai ser inexistente dentro de uma política de inclusão e de uma política que repare esses contextos de vulnerabilidade. A gente sequer tem um dado concreto de que demandas são as demandas da população LGBT do nosso país. Né? E a gente vai, aí a partir daí, os movimentos sociais organizados têm um papel muito importante, né? que é o papel de construir estratégias de demanda aí, né? Seja através do accountability ou através do advocacy, do controle social, que vai, de alguma forma, pautar os governos a partir de uma consonância ali, de uma pauta unificada.
E essa pauta unificada, né, ela vai ser colocada em xeque em todos os momentos, né, da sua finalidade que ela contempla. A gente está falando de um segmento que vai discutir no campo da orientação sexual, dentro do campo da identidade de gênero, a gente vai discutir dentro do campo que discute o reconhecimento do corpo, a gente vai discutir dentro de uma perspectiva de uma população, né, a população de gays e lésbicas não discute essa patologização de identidade, porque na verdade já conquistaram aí nos anos 90 essa retirada, enquanto o movimento de travestis e transexuais vão discutir esse modelo de patologização. Como é que a gente vai ter um movimento dessa forma tão misto de pauta, de luta, né, de pauta que se encontra, de pauta que não se encontra, com o processo de unificação, de consolidação, de reconhecimento, né, dessas demandas? Então, esse é o maior desafio. É o desafio de trabalhar, por exemplo, algumas políticas, né, as políticas segmentadas, as políticas reparatórias, né, para a população LGBT, da mesma forma que a gente vai discutir o acesso amplo de todas as demais políticas. E aí a gente vai para o confronto, né, dessa lógica do fundamentalismo, que vai colocar, por exemplo, a tese da ideologia de gênero. Mas que, na verdade, né, dentro do contexto histórico, a gente vai ter diversas ideologias. Por que não a ideologia de gênero também? Né? Mas que campo é esse ideológico que a gente está discutindo dessa ideologia? Né? Que disputa é essa de sociedade que a gente está falando quando a gente fala da ideologia de gênero, né? No caso, que a gente está falando não é nem da lógica da ideologia, mas se é ideologia, vamos disputar esse imaginário sim, é ideologia. Então vamos disputar nessa lógica, mas a nossa disputa ela é uma disputa muito clara. É uma disputa do reconhecimento do diferente, é do reconhecimento do outro, é de reconhecer que a minha trajetória de vida, o meu corpo, eles não são isolados, não são dois entes. Né? É sim uma constituição completa. Né? Por isso que é importante quando eu trago, né, na minha fala, de onde eu venho dentro de um contexto, né, que muitos brasileiros e brasileiras vêm, né, mas dentro de uma disputa onde o estranhamento do meu corpo ele vai ser um demarcante na ausência do acesso à política pública, não só do meu, mas dos corpos das travestis e transexuais negras das periferias, que sequer compreende o direito, que direito ela tem, porque existe um processo da naturalização das violências. E nesse campo dessas naturalizações dessas violências, os corpos mais visíveis vai ser das travestis e das transexuais, porque na verdade a gente não precisa da bandeira do arco-íris para dizer que a gente é LGBT. A forma que eu me apresento já é um obstáculo no acesso à política pública. Eu não tenho como ir na unidade básica de saúde, tirando meu cabelo, tirando minha prótese, chegando na unidade de saúde, né, para que eu possa ter o acesso à política pública. Né? Então, para eu acessar a saúde, eu vou ter que começar a discutir esse modelo de saúde que a gente quer discutir. Né? Um modelo de saúde onde vai ter que compreender, né, que a Deidiane ela não é um ser isolado. Né? Que a Deidiane ela é travesti negra. Né? Então, esse sistema único de saúde, né, através dos princípios básicos que norteiam ele, que é a universalidade, a equidade, né, e a integralidade, ele vai ter que compreender que essa equidade é reconhecer esse meu corpo, é reconhecer a minha identidade. Né? Então, se ele precisa reconhecer meu corpo, ele precisa reconhecer minha identidade, ele tem que construir algumas estratégias para naturalizar esse corpo dentro desse espaço. Né? Então, esse é o desafio. Vai ser o desafio também dentro do campo do acesso à educação. Né? Então, como é que eu vou me dar com esse corpo dito diferente, né? Esse corpo que fugiu dessa lógica da norma, esse corpo patologizante dentro de um ambiente que é a escola? Porque a gente pensa a escola como uma instituição afastada da sociedade. A gente tem essa compreensão cotidiana de pensar a escola como algo distante, né, da sociedade. Assim como a gente vai pensar a universidade também, que é um espaço de produção de conhecimento, é um espaço, né, de construção de pesquisa, mas ele também vai ser um espaço distancioso da sociedade. Por que eu digo isso? Né? Porque quais as estratégias que as universidades, né, têm de diálogo e de frente, né, para o avanço da cidadania da população LGBT? Né? Que frente que for unificada dessa disputa, desse modelo de sociedade? Né? Que disputa é essa que a gente faz, por exemplo, para garantir a permanência da população LGBT nas escolas municipais, nas escolas estaduais? Né? E que perspectiva é que a gente constrói dentro de uma trajetória de vida de uma pessoa travesti, por exemplo, disputar o mercado de trabalho como qualquer outro pessoa cisgênera? Né? Porque vai ter um conjunto de questões que a gente vai ser penalizada.
né? Então não é só a negação do meu corpo, vai existir também a negação do acesso à política pública. Então, se eu faço parte, né, de uma categoria ali dita marginal, uma categoria ali que rompeu com a lógica de uma norma, então esse corpo ele vai ser penalizado, ele não vai acessar as políticas públicas. Ele não vai acessar porque as políticas públicas elas foram pensadas para outras pessoas, não para essas desviadas, né, que vão desviar de uma lógica de uma norma. Então, é importante, né, e aí eu falo, né, dentro do campo hoje, né, no papel de estar pensando a política pública no município de Fortaleza, né, para que a gente diminua esse contexto de vulnerabilidade da população LGBT, então é pensar a política pública também de nós, né, hoje, né, coordenadora da política LGBT, a gente pensa que a centralidade do nosso papel é combater as violências institucionais. Então a gente está dentro do espaço, né, da construção da política pública, onde a gente reconhece que a maior dificultativa é o acesso a essa população à política pública, seja ela a política universalizada, ou seja lá a política específica, a política de segmento, né, mas que a gente compreende que existe todo um sistema aí, né, que vai trabalhar com essa lógica da normalidade. Essa lógica, né, então como é que eu vou discutir isso na disputa desse imaginário da sociedade que a gente tem que fazer? Então é a disputa de dizer que a população de travestis transexuais tem direito ao processo transexualizador. Quais são as estratégias que o município de Fortaleza tem que pensar para elaborar essa política, para que essas populações alcancem essa política pública? Então é a partir daí que a gente vai perceber também que nós, né, enquanto administração pública, a gente também vai ser um violador de direito, porque a gente vai montar dificultativos para garantir, né, aqueles benefícios, né, muito pouco, né, via administrativamente, porque na verdade o que a gente vai ter dentro do campo da política pública, muitas vezes, né, ele vai ser datado, porque ele vai estar dentro do organismo através de um decreto ou de uma resolução, né, não transformado em lei, porque o legislativo também, né, como espaço da sociedade, ele vai refletir também esse fundamentalismo, ele também vai refletir essa lógica da negação do direito do outro, né, e aí a gente vê, e eu vejo isso, né, como um motivo de penalidade. Eu vou penalizar aquele outro, né, porque na verdade, se existe a igualdade, então por que eu tenho que discutir nome social? Né? Então, dentro desse campo, né, a gente vem pensando, quando eu falo a coordenadoria da diversidade, a gente veio pensando desde o ano passado, né, quando a gente assumiu a coordenadoria em fevereiro do ano passado, a gente vinha pensando de como é que a gente poderia combater a violência institucional. Né? Primeiro passo, a gente não tinha como construir, né, nenhuma iniciativa, né, no campo da política pública, a não ser essa que a gente já tinha, a manutenção, se a gente não combatesse a violência institucional. Então a gente propôs, né, lá na nossa secretaria, que a gente está na Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, a gente propôs a construção de uma campanha. Né? E aí pensar uma campanha, né, de combate à violação de direitos humanos da população LGBT, né, que tivesse uma boa adesão. Porque se fosse só a gente na campanha, a gente não tinha impacto. Porque na verdade a gente já estava sensibilizado para discutir as questões LGBT. Então, o nosso maior desafio era alcançar as demais secretarias, que a gente vai chamar de secretaria fins, a secretaria que executa a política. A política de educação, a política de saúde e a política de assistência. E que a política de assistência está conosco, né, na mesma secretaria. Então, esse era o grande desafio, o desafio de construir uma campanha, né, que tivesse como mote a cidade. Então, a gente vai construir a campanha em uma reunião do Conselho Municipal, que construiu a campanha A Fortaleza das diversidades, né? Dentro do processo de compreender também que essa diversidade não era apenas a diversidade sexual que a gente estava falando, mas a compreensão das demais diversidades, né? E aí a gente, com essa campanha, né, no ano passado, né, e também a gente vai se estender a edição dessa campanha, a gente conseguiu, né, dentro do momento onde o fundamentalismo colocava, né, a não ideologia de gênero nos planos municipais de educação, né, que é esse plano municipal de educação que a gente tem, né, que é um plano municipal de educação que não expressa, né, a maioria, não expressa, né, o debate de gênero, o debate de respeito à diversidade. A gente fez o contraponto também de dialogar, né, com essas áreas para que a gente conseguisse chegar nas escolas com essa campanha. Né? Então, como é que a gente chega na escola
né, um espaço que se sente apartado da sociedade para discutir diversidade sexual e discutir identidade de gênero. Então, quando a gente chega nesse ambiente escolar, a gente percebia, e a gente percebe até hoje, né, da campanha a gente conseguiu visitar mais de, eu acho que foi 72 escolas, né? Aí a gente trabalhou com a educação de jovens e adultos, trabalhou com 9º e 8º ano do ensino fundamental. E nesse debate, a gente vinha percebendo, né, nesse cotidiano nas escolas, a gente percebendo que o distanciamento da pauta não era por parte dos alunos. O distanciamento da pauta é por parte do gestor, né, da escola, do coordenador pedagógico, né, que se utiliza muitas vezes de um discurso, né, que é do discurso eu não tenho formação para trabalhar com essas questões. Então a gente tem esse confronto, né, que é o confronto de discutir a política pública, né, com tantas pessoas que são os cidadãos, como também os operadores da política pública. Então, dentro desse desafio também, a gente pensou, né, da ampliação da lei do nome social. Fortaleza é uma das poucas capitais do Brasil que tem uma lei de nome social, né, é a lei 10.985, eu acho. Né, que é a lei de nome social, que é de autoria do Guilherme Sampaio, que foi sancionada em março de 2017 pelo prefeito. Então, essa lei, né, na verdade, ela veio dentro do campo desse reconhecimento. Mas a gente sabe, muitas vezes, na prática, que essa obrigatoriedade, a implementação dessa lei, ela passa por um conjunto de questões aí, desde a tecnologia da informação, desde do protocolo, né, até a negação, né, a própria negação do servidor em atender a população de travestis e transexuais, por exemplo, pelo nome social. Então a gente vê, né, que existe um conjunto de dificultativos, né, para a implementação dessa política, né, porque na verdade a política ela vai estar consolidada, né, a política LGBT em Fortaleza ela vai estar consolidada pelo organismo governamental, né, que é a Coordenadoria Especial da Diversidade, que vai estar ligada à Secretaria de Direitos Humanos, né, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Vamos ter um conselho, né, que vai trabalhar nessa linha do controle social da política pública, né, que é paritário entre sociedade civil e poder público, né, envolvendo as secretarias fins. A gente vai ter um plano datado de 2012, né, que aí é o plano decenal de políticas LGBT, né, que vai até 2022. A gente vai ter, né, dentro do campo da administração, PPA, LOA, vai ter PPA, LOA, que vai também pensar um conjunto de estratégias desse plano para o debate da política pública, a implementação da política pública. Mas a gente vai perceber também que não existe, né, dentro dos identificadores, né, da política, né, uma política pública, por exemplo, consolidada a nível nacional de combate às violências contra a população LGBT. Então, no próprio governo federal, a gente não vai ter uma instância de política pública, né, que gerencie orçamento e que conduza aí um conjunto de estratégias de combate às violências e de estratégia de acesso à cidadania da população LGBT. A gente vai se deparar aí, né, com uma agenda política dos movimentos sociais, né, que é uma agenda super extensa, uma agenda de luta dos movimentos, que muitas vezes nós, do governo, né, vamos somatizar essa agenda no lugar de pensar uma estratégia minimamente que responda às necessidades da população LGBT. Então a gente mostra muitas vezes, né, e aqui a gente está para lançar esse diálogo, é que a política LGBT ela precisa aí de uma normativa, né, ela precisa de uma consolidação do modelo de política pública LGBT. Né? Por exemplo, a gente tem desde 2008, né, 2006, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República, na época, lançava um edital para os centros de referências LGBT. Né? Começou-se com 18 centros de referência espalhados no Brasil. Hoje a gente tem menos de 10 centros de referência e que hoje não são mais gerenciados com recursos do governo federal, com recursos próprios. Os conselhos que conseguiram ser aderidos, né, às estruturas governamentais, né, de direitos humanos ou da Coordenadoria da Diversidade específico, eles conseguiram se manter. Os que não estiveram nessa estrutura, eles acabaram. Então, a gente tem um grande problema quando a gente fala, né, da política de direitos humanos, porque, na verdade, a política de direitos humanos ela é mais afetada em todos os momentos, né, onde se coloca em xeque
aí entre várias aspas, hoje o discurso utilizado, é a crise fiscal. Com essa crise fiscal e com as reformas administrativas, né, a nível nacional, a política de direitos humanos elas foram tratadas sempre como uma política menos importante, né? Então, a política de direitos humanos, ela passou esse último período, né, um conjunto de desmonte, e essa linha, né, ela veio também dentro do campo dos municípios e dos estados também. Né? Porque se o governo federal não tem uma política estruturada, como é que eu garanto que o estado ou o município tem uma política estruturada? Né? Então, quando a gente fala de município de Fortaleza, a gente vai perceber que Fortaleza, dentro do marco legal da política pública LGBT, ela vai estar estruturada aí desde os anos 90, desde 98, quando a gente vai ter a primeira legislação aí de autoria do vereador na época, do Walter Reis, que vai aprovar a Lei 8.211/98, que é a lei de não discriminação nos espaços públicos e privados, datada de 98. Depois a gente vai ter um conjunto de legislação, né, dentro do campo do legislativo municipal. A gente vai ter as leis, né, que vão colocar no calendário da cidade as datas do movimento, desde o dia 29 de janeiro, que é o dia da visibilidade, né, de pessoas trans, de travestis e transexuais, como a gente vai ter também, né, o Dia da Consciência LGBT no calendário da cidade, né, que é o 28 de junho, a gente vai ter o 29 de agosto como Dia da Visibilidade das mulheres lésbicas e bissexuais, né, a gente vai ter um conjunto de agenda, né, aí dentro do calendário do município, mas que a gente também não pode ficar dialogando apenas na perspectiva dessas agendas. Né? Então a gente precisa construir, né, uma grande rede, né, de cidadania LGBT. Mas essa grande rede, ela não é construída apenas pelas instituições do poder público municipal, que é isso que a gente vem se discutindo hoje, né, no âmbito do município. A gente precisa construir a rede de proteção e promoção à cidadania LGBT. Para quê? Para que a gente possa ampliar, né, o acesso à cidadania LGBT nas políticas públicas, como a gente também possa discutir o processo, né, do empoderamento das pessoas LGBTs. Né? Mas como é que a gente discute, né, nessa perspectiva, onde a gente não tem números sobre essas populações? Né? Onde o Estado brasileiro não produziu nenhuma estatística sobre as demandas dessa população. As iniciativas que a gente vai ter dentro desse campo, né, de diagnósticos são os números de denúncias de violência de direitos humanos da população LGBT, que vai ser feito através do Disque 100, né, que é o Disque de Direitos Humanos. Né? E que esse dado do Disque 100, ele deixou de produzir o número desde 2013, quando ele não lança mais relatório anual dessas violações. No âmbito do município, né, a gente vai ter os números também de denúncias, que são os números de denúncias do Disque de Direitos Humanos do município, do Disque de Direitos Humanos, né, do Disque 100 e dos números de atendimento do equipamento que a gente tem ligado à nossa estrutura, que é o Centro de Referência LGBT Janaína Dutra, né, que é o único centro que a gente tem a nível de município, né, para discutir, para receber as demandas da população LGBT, né, das diversas violações de direito, né, e também dentro do intuito de começar a discutir o âmbito da prevenção às violências. Então a gente tem um equipamento, né, que é o Centro de Referência LGBT Janaína Dutra, que ele faz um atendimento psicossocial e jurídico, né, às pessoas que foram violadas os direitos, desde a negação do uso do nome social até o espancamento, ou muitas vezes o assassinato. A gente acompanha todos os números de assassinatos, né, do estado do Ceará. A gente faz o papel, muitas vezes, do próprio governo do estado também, que é de mapear, né, o status de cada assassinato contra LGBT, né, que tem aí na sua essência a característica do crime de ódio. Né? E aí a gente vai percebendo que esses números eles vão aumentando, né? É um número que é crescente e que a gente não tem essa rede ainda estruturada, né, do campo da resposta a essas violações de direito. Então, a política pública dentro do campo do município, ela não vai caminhar apenas com a iniciativa da administração municipal, mas ela vai caminhar também com o reflexo da política nacional, ela vai caminhar também com as demais instituições. Né? Aí é onde a gente toca o quanto é importante o judiciário brasileiro nas pautas da população LGBT, né? Que mostra que foi o único espaço onde a gente conseguiu crescer nesse último período, mesmo tímidos, que a gente vai perceber quais foram as respostas reais
que a gente teve, por exemplo, uma demanda do movimento LGBT, ainda movimento homossexual, em 95, né, que tinha sua grande demanda, sua grande bandeira de luta, as uniões homoafetivas, né, datada de 95. A gente só consegue avançar em 2011. A gente só consegue avançar em 2011 com uma decisão da Suprema Corte. A gente tem a demanda, por exemplo, da retificação de registro de travestis transexuais, uma demanda datada de 2002. E que ela só tem algum posicionamento hoje, março de 2018. Então a gente tem aí, né, e quantas demandas a gente tem dentro do campo do legislativo do nosso Congresso Nacional? O Congresso Nacional ele vai ter lei de identidade de gênero, ele vai ter um conjunto de iniciativas ali apresentadas, né, um conjunto de PLs que não caminha. E ele não caminha porque a ordem do dia não é a política de direitos humanos e muito menos a política da população LGBT. Então a gente mostra que essa violência institucional ela vai perpassar todas as organizações, né? Então enquanto a gente avança, né, hoje no reconhecimento das identidades trans, hoje a gente pode dizer que as identidades trans foram reconhecidas. Mas até final de fevereiro de 2018, nós, travestis e transexuais, necessitávamos dessas organizações que a Helena citou, né? A gente necessitava, né, de um laudo médico, a gente necessitava de um parecer psicológico, um parecer psiquiátrico, comprovando, atestando o meu transtorno de identidade de gênero para que eu pudesse acessar a retificação do meu registro civil de nascimento. Então, as organizações também elas estão pautadas dentro de uma lógica patologizante ou dentro de uma lógica de transferência de responsabilidade. Então, a gente precisa pensar, para eu poder acessar, a retificar o meu registro de nascimento, né, a partir da minha identidade, a qual eu assumi lá atrás, com 16, 17 anos, né, dizendo que eu não estava no corpo certo e que não tinha uma relação do meu corpo com uma forma que eu pensava, eu preciso de uma junta médica para atestar, para eu ser reconhecida como Dediane Souza. Então, isso vai mostrar, né, que ainda não ficou aí no século XIX. Né, que até hoje nossos corpos são patologizados e até hoje nossos corpos eles são tidos ainda como marginais. E eles são tidos como marginais dentro da perspectiva do não acesso à cidadania. Né? Se o demarcante para eu acessar uma unidade básica de saúde é o meu corpo, então tem alguma coisa errada. Então a gente não pode falar de democracia dentro do contexto onde as populações elas vão ser negadas, né, o acesso aí, né, dos direitos básicos que estão colocados na nossa Constituição por conta desse corpo. Por conta de um corpo, né, que vai ser dito como clandestino. Né, e algumas outras pessoas vão dizer que a gente quer ser uma imitação da mulher. Né, que algumas reflexões vão trazer como se a gente fosse um fingimento, né, do que se fosse mulher na sociedade. Né, como se a gente fosse uma performance, né, e não compreendendo a essência, né, da nossa identidade num contexto da integralidade. Né. A minha identidade, né, a forma que eu me apresento é uma forma fixa. Né, e aí se entende essa perspectiva como um processo de ideologia, então ela vai ser ideologia. Porque eu vou disputar as cabeças e as mentes. Então, se vocês dizem que eu vou ser uma imitação de uma mulher, que eu possa ser uma imitação de uma mulher. Mas que o Estado brasileiro cumpra com o seu papel, que é de me garantir a segurança pública, é que me garantir a minha identidade na sua integralidade, diga em algum momento sobre isso, que discuta e construa estratégia dentro do ambiente escolar para a minha permanência nele, né? Construa estratégia dentro do Sistema Único de Saúde, no campo da assistência. Né? Então vamos disputar esse modelo. Então é nessa perspectiva que a gente vem construindo, né, as iniciativas que a gente vem construindo na administração pública municipal. É com esse intuito, é com o intuito da construção de uma cidade do respeito, que respeite as pessoas, né, e construindo também algumas estratégias aí junto com as demais secretarias, com as secretarias fins, né, para que a gente possa construir aí algum modelo, né, de regulamentação, de reconhecimento dessa diferença das identidades, né, já que a gente trabalha nessa perspectiva da diferença. Né, mas que a gente tem que perceber, né, que, na verdade, essas respostas elas precisam urgentemente, né, ser colocadas.
Porque enquanto a gente não tem essas respostas dadas para a população LGBT, a gente vai estar contribuindo com o assassinato, né, das populações LGBT de forma cruel, né, fazendo remeter a gente aí à Idade Média, como por exemplo no caso da Andara, né, que a gente teve há menos de um ano e um mês, e a gente chegou a julgamento de cinco réus, né, que foram condenados, né, e que colocava um discurso, né, muito naturalizado da violência. Então a gente não pode naturalizar nenhum tipo de violência com nenhuma população que seja. A gente precisa promover a cidadania para poder garantir o acesso dessas pessoas, né, às políticas públicas. E aí a gente pensar, né, nesse processo da paridade da disputa. Então, garantir, né, estratégia, construir estratégia para garantir que nós, LGBT, possamos disputar essa sociedade, né, no pé da igualdade, né? Então, a gente precisa fazer um trabalho anterior a isso, que é o trabalho da reparação. Porque existe uma desigualdade colocada aí, e é a desigualdade embasada numa lógica do preconceito e da discriminação. Então, se é uma lógica do preconceito e da discriminação, a gente precisa pensar as estratégias de combate a essas violações, para que essas pessoas, né, e aí a gente tem a gente se encontra muitas vezes com alguns discursos que discutem uma lógica de privilégio, que nós LGBTs, nós travestis transexuais, estamos discutindo com uma lógica de privilégio. Gente, em nenhum momento nós vamos estar dentro de uma lógica de privilégio, porque nunca, né, a margem, né, vai estar dentro dessa lógica. Então, a gente precisa pensar as estratégias de combate às violações, mas que a gente tem que pensar também qual é o nosso papel individual como sujeito, né? Qual é o nosso papel individual como sujeito na construção das estratégias, né, do reconhecimento das identidades trans, do reconhecimento das pautas políticas, né, do movimento LGBT e do processo de erradicação da desigualdade. Porque quando a gente fala de violação do direito à população LGBT, a gente está falando claramente da desigualdade. A gente está falando diretamente do processo do acesso à democracia. Porque se a gente não avança na política de direitos humanos, a gente tampouco vai avançar numa democracia consolidada. Então a gente tem vários desafios aí para pensar a política pública. E aí pensar dentro de uma lógica, né, de privilégio é quando a gente discute, por exemplo, a nível nacional, que a gente vai discutir, por exemplo, a URCA, quando a URCA disse que vai colocar, né, no regime de pós-graduação, cota para travestis e transexuais. Isso, para a gente, é uma lógica de reconhecimento de uma violação do direito histórica, né, que nós, travestis e transexuais, sofremos. Então, o reconhecimento da URCA de pautar essas questões é de compreender que a universidade, como espaço pertencente à sociedade, ela precisa também ser pensada pelo olhar de uma teórica, de uma estudante travesti, uma estudante transexual. É permitir, né, o processo da reparação histórica que essa população sofreu e sofre até hoje, né, por conta de um corpo. Então, se esse corpo ele é o demarcante na violação do direito, é que esse corpo ele passa a ser naturalizado nas organizações da nossa sociedade. Seja na escola, seja no judiciário, né, seja nas casas legislativas, né, seja em qualquer espaço que seja. A gente precisa avançar dentro dessa compreensão. E aí a gente pode pensar, né, que a gente construiu aí minimamente o debate de igualdade. Né? É quando a gente tiver as pessoas travestis e transexuais pensando, né, também dentro dessas instituições. Né? Então, enquanto a gente não está nesses espaços onde a gente sequer, né, tem esse nome reconhecido, né, a gente não tem sequer ainda um nome reconhecido, né, porque é da mesma forma que a Suprema Corte reconheceu esse direito, né, a gente não tem a regulamentação ainda por parte do CNJ, enquanto a gente não tem a regulamentação do CNJ, a gente não pode usufruir do direito, né? Então, quando a gente não pode usufruir do direito que já está colocado por conta de um processo burocrático, então o nosso corpo também vai ser moldado por essa lógica burocratizada, que vão, mais uma vez, utilizar desse discurso para negar a existência nossa. Então, esse corpo que eu falo para vocês e que a Helena fala, ele é um corpo da resistência, por isso que ele é tão disputado, né? Esse corpo que é tido como marginal, patologizado e negado o acesso à sua existência, ele é um corpo do fetiche também. Ele é um corpo da lógica do consumo, do poder, né? E é um poder que vai colocar esse imaginário dessa construção do feminino como algo exótico e algo erótico. Então vai existir também o processo de erotização dos nossos corpos enquanto travestis transexuais. Então,
a gente para pensar como é que esse corpo, que é tão desejado nas esquinas, nas ruas, nas ruelas, nas avenidas, né, das grandes metrópoles, e aí não só do Brasil, pelo mundo, né, que a gente vai ser o país que mais vai exportar travestis transexuais para a Europa, por exemplo, né? Então, esse corpo que ele é tão desejado eroticamente, ele é um corpo tão rejeitado, ele é um corpo tão violado, né? E ele é um corpo, né, que é ceifado cotidianamente na nossa sociedade. Então, a gente precisa discutir também essa disputa desse imaginário, como é contraditório, né? Como é contraditório essa sociedade, como é contraditória as nossas organizações, né? Então, a gente precisa pensar, né, como que isso acontece, né? Então, a gente precisa estar no imaginário da sociedade, não apenas dentro do campo do fetiche, não apenas dentro do campo do marginal. A gente tem que estar em todos os espaços e discutindo as questões que nos competem, né? Então, acho que é com esse intuito, né, que eu queria contribuir na minha fala. E aí, se vocês quiserem fazer perguntas diretamente da política pública em específico, a gente vai conversando, mas eu acho que tinha que trazer, né, esse olhar mais ampliado também do acesso à política pública. É isso, obrigada. Meu nome é Sheila. Vai pedir que a doutora Camila vai falar só também. Porque ela disse que se pudesse fazer Caminha à vontade. Eu tenho um pouco de hora exígua, doutor, ia pedir só porque eu vou ter que ir no fórum retornar rapidinho, mas é um prazer grande. Alô? É um prazer estar com vocês. Tudo que é novo. Meu nome antes é Sheila Maria, sou conhecida por Sheila Crispino, sou da Vara de Família, da comarca de Fortaleza, trabalho na Vara de Família por 15 anos e me fez vir a esta aula por vários motivos. O primeiro motivo foi conhecer cientificamente o que vocês almejam de conquista em termos tanto biológicos como legislativos e jurisprudenciais. E o curso realmente é um curso interessante, mas minhas dúvidas pairam por demais na minha cabeça, onde seria bom até assim um pouco de um desmonte de formalismo para poder chegar e sentir exatamente, digamos, o que vocês desejam. Bem, eu fiz aqui algumas perguntinhas para mim mesmo e depois para vocês, porque achei interessante. Eu andei em alguns países, né? Andei na Tailândia, onde existe um homossexualismo assim um tanto, digamos, preponderante em relação ao Brasil. Andei na Índia e achei interessante assim as relações humanas desses países em relação a esse grupo de homossexuais, né? Eu ia indagar primeiro o seguinte: seria um terceiro sexo? Seria apenas uma mudança, digamos assim, de um pensamento humano, no sentido de o homem desejar ser uma mulher, o homem que eu digo culturalmente, né, falando, desejar ser uma mulher e a mulher desejar ser um homem, ou é um terceiro sexo? Porque, salvo engano, na Índia eles são muito respeitados e seria um terceiro sexo. Segunda pergunta: eu tive na minha vara um pedido de mudança de sexo. E realmente os tabus acontecem conosco. E é exatamente por isso que eu estou aqui, porque a gente, como um ser cultural e nascente numa família, a gente tem os princípios e a formação familiar que são trazidas conosco desde o nascimento. E existe uma grande dificuldade de nós magistrados separarmos o que seja, digamos, axiomas, valores,
e o que seja parcialidade e ainda preconceito. São 3 coisas que eu acho até que o desembargador Heráclito, como uma pessoa, digamos assim, muito interessada nos cursos, poderia também pensar em fazer um curso realmente colocando as diferenças entre valores, preconceitos, né? E, digamos assim, parcialidade. Por que eu estou falando isso? Porque quando, em alguns casos na minha vara, como por exemplo, um casal que estava se separando, na época era separação, não era divórcio, e a mãe, porque nós temos muitos preconceitos, e nós como os magistrados, para fazermos justiça, precisamos estudar muito, e o tempo é muito pouco para isso. A verdade é que nós somos completamente ignorantes. Nós precisamos cada vez mais estudar e estudar e estudar. A palavra certa é essa. E sairmos daquela área eminentemente do direito, do tecnicismo, para outras ciências, interagindo, conversando, dialogando, e é exatamente por isso que estou aqui. Então, eu me lembro perfeitamente quando um advogado da União, sem declinar o nome, ele estava exatamente, digamos assim, revoltado e querendo tomar o filho de uma mãe, porque a mãe era macumbeira. O termo que ele usava não era bandista, era macumbeira. E chegou na minha sala lá, conversando comigo e tal. Eu estou dizendo que isso faz muito tempo e ele é um cargo similar ao de advogado da União. E eu fiquei assim, porque eu sempre, desde pequena, tive pavor à macumba. Então eu comecei a deixar que a minha cabeça fosse feita por isso. E aí, imediatamente, um dos dias, aliás, a mãe esteve lá e conversou comigo, chorou, demonstrou gostar muito da criança, mas ele estava me levando demais para ir. Aí até que eu coloquei uma psicóloga e um assistente social. O laudo foi interessantíssimo. A mãe que era macumbeira, que não era um bandista, na realidade, macumba era um preconceito. Era uma mãe ótima, muito cônscia das suas responsabilidades. Foram lá, fizeram um levantamento, ela era uma mãe e ele fazendo a minha cabeça. Então, essas coisas existem, essas injustiças sociais, quer dizer, aquilo que não está nos autos não está no mundo, mas às vezes a gente tem que ir além dos autos. E tem que ir para outros grupos de conhecimento. Então, eu realmente, digamos assim, acho que vocês merecem realmente um olhar diferenciado. Então, para chegar lá, só mais bem rapidinho, outro exemplo, foi exatamente o de uma pessoa que estava querendo trocar de sexo. Na minha vara também, né? Uma vara de família. E eu, inicialmente, fui recalcitrante exatamente por essa questão. Será que não vai haver um arrependimento? Será que depois não vai ser? E comecei a pensar várias coisas e achei isso assim um tanto, até, digamos assim, diferente. Eu digo, é uma responsabilidade muito grande. Mas achei o laudo médico foi assim um fenômeno. E graças a Deus o Ministério Público deu o parecer favorável e ele foi para a Tailândia trocar de sexo, porque o Brasil ainda não via isso com, digamos assim, uma certa, digamos, naturalidade. Então são coisas que eu tenho essas duas perguntas, se é um terceiro sexo, né? Na Índia e na Tailândia existem, digamos assim, esse respeito máximo, né? E outra coisa também que eu tenho que perguntar, essa questão cultural, que vocês também devem entender, tem que ser um feedback, um entendimento em relação ao comportamento respeitoso. Eu sempre digo agora com essas questões aí, que vêm até dos ministros que vocês assistem, essa questão do Supremo Tribunal Federal está assim, até com desgaste, o Poder Judiciário, e nós padecemos quando o Poder Judiciário tem uma crise com uma pessoa, seja lá do Supremo, do Superior, até mesmo dos tribunais estaduais ou da nossa categoria, todos nós também sofremos, porque as pessoas não são acostumadas
a separar o joio do trigo. Aliás, nós temos grandes defeitos que precisamos mudar e ser pensante diuturnamente para isso. Eu digo assim, porque existem perguntas ofensivas que às vezes merecem respostas ofensivas, né? Às vezes as pessoas pensam que o respeito é de mão única, o respeito é de via dupla. Então, assim, eu também digo que esse grupo de vocês, que é nosso, a causa não é de vocês, é nossa, também precisa, às vezes, deixar, eu digo, não vocês, quando eu falo, é em hipótese, digamos assim, de ter aqueles abraços, aqueles beijos que alguns têm, que eu não sei se isso é uma vontade de tirar o trauma, né? Assim, digamos assim, na Holanda, que eu também fui à Holanda, as pessoas fazem sexo debaixo das árvores muito discretamente. Não é? Então, assim, aquela questão do homossexual dizer, mas é pele, dar aquele beijo e às vezes chamar a atenção, isso pode ser um trauma, não sei. Eu até respeito e até gosto, porque às vezes quando a gente chega assim, pronta comumente quando a gente chega no cabeleireiro, que chega pronta, que sai e diz, tá a cara da riqueza, para que coisa melhor você ouvir assim um levantamento de espírito quando você sai de um dia cansado. Mas essas coisas, certo? A questão do trabalho também da categoria, que eu não chamo categoria, porque todos nós somos irmãos, mas a questão do respeito. Então eu vou enveredar pelo banheiro, o banheiro de uso comum nosso. Como é que seria, então, por exemplo, para quem tem realmente o órgão genital exposto, como nasceu de nascimento, eu tenho 3 filhos, homens, desejo ser mulher, mas vai querer ser homem. Isso não, para mim, não me ofende, não quero saber da vida dos vizinhos, e para mim seria amicíssimo de vocês, de frequentar, de amar. Isso para mim não colabora, porque eu gosto muito de ler, de estudar, mas eu queria saber como é que vocês veem essa questão inicial de nós termos uma filha adolescente e ir para um banheiro, e aí a pessoa às vezes vai ao banheiro, e no banheiro comunitário a pessoa está abotoando a barguilha e botando o órgão genital masculino para ver. Então são essas as minhas perguntas. Eu peço desculpas a vocês, não fiz as minhas perguntas com nenhuma intenção, mas quero aprender com vocês. Muito obrigada. É só mesmo aqui, para vocês vão ficar até o final, não vão? É só para a questão, porque eu estava ouvindo você falar sempre na questão dos entes, dos poderes, e da escola, aí me chamou a atenção em relação à escola, cuidar da sua fala. E a escola, sempre, quando você chega para tentar colocar, né, alguma situação, o gestor diz que ele não é capaz. Mas não seria melhor pedir o gestor para chamar a família para poder entender vocês, do que colocar o gestor para fazer isso com os filhos, que talvez não tenha nem a aprovação da família em casa? Então, eu acho que às vezes a luta de vocês, ela é bacana, ela é válida, mas às vezes vocês vão de encontro um organismo muito forte, que é a família. Desde que seja a família tradicional ou a família estendida. Então, eu acho que se for, na realidade, uma luta para trazer a família e explicar, olha, a gente é assim, por isso, eu acho que abriria mais a mente. Eu vou só mesmo bater aqui e passo para ti, rapidinho. Eu falo da companheira aqui. Não, primeira coisa, a gente fala, né, e essa perspectiva eu acho que é metodológica, na verdade, né? Ninguém vai afronto à família de ninguém, primeira coisa. Na verdade, os alunos cobram isso da gestão, a gestão diz que não tem como gerenciar isso, e muitas vezes a gente chega lá. E quando a gente chega na escola, a gente percebe que os alunos já se dão com essas questões do seu cotidiano. Porque tem uma vizinha transexual, tem um filho do vizinho que é gay. Então, o que a gente vai colocar e a mensagem que a gente leva para a escola é o debate do respeito. É do respeito. É dizer que o outro é diferente, mas ele também é diferente. E precisa de uma lógica de respeito. A gente não vai na escola, por exemplo, e aí eu acho que tem uma coisa muito bacana a gente compreender, né, que a escola pública da periferia, elas estão em outro contexto. Elas estão em outro contexto. Quando a gente fala de uma família que vai na escola, vê o filho que vai na escola,
né, a gente sabe que isso, na real, ela não se pratica. Na verdade, a família joga o menino na escola e vai resolver a vida, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga que é professora, né, professora de jardim de infância, e ela disse, tem dia que eu choro, que o menino está com piolho, o menino está sendo explorado sexualmente, e eu chamo a mãe para conversar. Às vezes é a família que é a violadora do direito. Então eu acho que tem algumas questões que a escola tem que colocar. A escola tem que naturalizar. Quando eu falo é naturalizar a permanência dos demais sujeitos. Eu não estou dizendo que a escola vai fazer uma discussão, por exemplo, sem dialogar com os alunos, sem dialogar, né, com as demais organizações. Existe um processo de hierarquia, né? Então, quando a gente vai na escola, é nesse intuito, né? E não tem nenhuma prerrogativa, por exemplo, que negue esse nosso acesso, porque está dentro da matriz curricular, né, o debate do respeito à diversidade. E é com esse intuito que a gente vai dialogar e com um conjunto de questões metodológicas, né, dialogada com a Secretaria de Educação do município, dialogada com a área que cuida dos currículos, que acompanha também, e também com as demandas que os próprios alunos vão trazer dentro do ambiente escolar. Então, é essa perspectiva que a gente dialoga, é transformar a escola num espaço acolhedor para a população LGBT. Da Tasmênia, eu queria, assim, pedir, se fosse possível, porque senão vai abrir um debate antes da última palestrante, né? E como a gente esperava que fosse uma coisa rápida, mas como eu já estou vendo que está havendo respostas, eu sugiro, né, que o desembargador, que a gente possa ouvir a doutora e no final a gente possa levar as questões. A gente tem outras perguntas também que a gente quer fazer, a gente talvez precise ouvir mais, né? Obrigada. Agradeço também a deferência. Boa tarde a todos. Quero dizer que é um prazer, é uma honra estar aqui com vocês, debatendo tema tão especial para a nossa sociedade. Não para o grupo LGBT, mas para a sociedade como um todo. E quero agradecer especialmente ao professor Flávio aqui presente, foi quem indicou o meu nome para compor essa banca, com as colegas aqui presentes. E o professor Flávio, ele fez parte da minha banca, da defesa da minha dissertação, e eu concluí o mestrado em política pública, escrevi a dissertação sobre a participação da população LGBT na formulação da política pública inclusiva. Foi um estudo de caso realizado no município de Massapê, onde eu tive a oportunidade de trabalhar como promotora de justiça durante 2 anos, 2012 e 2013. Foi um período assim, muito rico na minha vida. Eu tive a oportunidade, como vocês sabem, no interior nós trabalhamos como clínico geral, né? E atuar em diversas áreas. E uma área que eu não tinha trabalhado em outros municípios foi com a população LGBT. Lá tem um grupo VOLS, que é o presidente, o Luiz Carlos Gross. E eu tive a grata satisfação de conhecer essa pessoa e poder debater na rádio por diversas vezes, comparecer em escolas. E assim, essa temática é muito rica para a sociedade, porque, como diz Dworkin, o Estado Democrático de Direito, ele está baseado em princípio fundamental, que é o de respeito, liberdade e igualdade. E eu quero cumprimentar também todos os presentes, em nome da minha filha, Alice, 10 anos, ali presente. Eu trouxe a Alice para assistir, para participar desse momento único, porque o Gilberto Duran, na obra Imaginação Simbólica, ele diz que a cada 36 anos nós temos a oportunidade de ressignificar, de rever símbolos. Nós sabemos dos mitos e símbolos que pairam sobre a homossexualidade. A homossexualidade é tida para a sociedade como algo negativo, como algo estigmatizante. São pessoas, no mínimo, para dizer o mínimo, afetadas. Né? O mínimo. Quando nós temos a oportunidade de educar nossas crianças para a liberdade, o respeito do outro, o respeito do próximo, talvez elas se tornem adultos ávidos por mudança.
E essa mudança, sim, a cada 36 anos nós temos essa possibilidade de ressignificar mitos e símbolos que permeiam a humanidade. Então, por isso eu trouxe a Alice. Bom, como promotora de justiça, eu tive a oportunidade de atuar em algumas situações, e já aqui em Fortaleza, relembrando aqui o tema dito pela Helena e pela Dediane, do nome social. O Poder Judiciário, nas questões LGBT hoje, tem tido um papel de protagonista. Essa é a grande verdade. Nós sabemos que o Legislativo ele é refratário ainda sobre essa temática. E o que acontece? Com a ausência de legislação específica, o Judiciário acaba sendo protagonista nessa história. Por quê? Porque a nossa Constituição Federal, nós sabemos que o nosso ordenamento jurídico ele é piramidal, e na base tem a Constituição Federal. E a Constituição Federal, ela está baseada no respeito, na liberdade, na dignidade da pessoa humana. E o Judiciário, apesar de algumas críticas, alguns criticam porque diz que o Judiciário não cabe a atuação nesses casos, porque deveria guardar a legislação. O que me parece um equívoco, porque o juiz, não cabe ao juiz o non licet. O juiz ele não pode deixar de julgar quando a causa lhe chega. E ao Judiciário é obrigado a se curvar à Constituição Federal, que é a nossa lei maior, né? Então, o problema de aguardar o Judiciário não é que o nosso Judiciário não esteja despontando em várias questões de reconhecimento de direitos. Nós acompanhamos a questão do CNJ, regulamentando a questão da união homoafetiva, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a questão da adoção do homossexual já é uma realidade, uma possibilidade. E agora nós estamos aí enfrentando a questão do nome social. O nome social, nós tivemos uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, onde o plenário do STF, ele reconheceu, em um caso concreto, a possibilidade da pessoa ir diretamente ao cartório de registro civil e modificar o seu sexo e o seu nome. Coincidentemente ou não, eu atuo na vara de família, mas o ano passado, respondendo por uma promotoria de registro público, tive a grata, eu acho que assim, o destino, as situações se põem põe na vida da gente de uma forma tão interessante. Chegou um caso, um mês, respondendo pelas férias do colega, e chegou um caso de uma instrução, de um processo que era modificação do nome e no registro de nascimento, do sexo da pessoa. E quando chegaram duas pessoas, dois advogados, para serem ouvidos, e eu perguntei quem é a parte, quem é o advogado. Os dois eram advogados e eu não sabia quem se tratava. E no decorrer eu tive a oportunidade de verificar que aquela pessoa se apresentava como uma figura masculina, uma performatividade masculina, tinha no seu registro, na sua certidão de nascimento, o sexo feminino, o nome de uma mulher. Quão constrangedor esta situação. Imagina essa situação na vida prática. Quão sofrimento deve ter trazido esse ser humano. E a instrução se encerrou imediatamente. Antes de finalizar minha respondência, eu dei um parecer favorável. A juíza julgou favoravelmente. E pouco tempo depois eu tive a notícia que houve um recurso do Ministério Público. E daí que eu coloco essa dificuldade, esse perigo da ausência da legislação. Porque a ausência da legislação deixa a interpretação para o ser humano, que muitas vezes são falhas. E quantas vezes na história, se nós verificarmos, talvez essa postura que eu estou tendo aqui, primeiro não teria a oportunidade, há bem pouco tempo atrás, de estar aqui debatendo, porque é um espaço que cabia aos homens. Segundo, já teria ido com fogueira, né? Imagine que as mulheres, quando não queriam ter filhos ou casar, eram tidas como histéricas e eram literalmente presas em manicômios. Então, há pouco tempo, historicamente falando,
para a sociedade, pouco tempo. E, bom, o recurso veio e o Tribunal de Justiça do Ceará confirmou a decisão da juíza. E confirmou no seguinte sentido, que aquela pessoa era um homem e tinha o direito de ter no seu documento o nome que ele se apresentava para a sociedade. Então, assim, foi muito rápido, parabenizo o Judiciário. E as pessoas que aguardam a decisão percorrem o calvário, sofrem, aguardam anos e anos esperando a definição. Então, essa questão poderia ser solucionada com a legislação clara, reconhecendo direitos, reconhecendo a dignidade dessa pessoa. Com relação ao que foi perguntado, eu gostaria só de fazer uma parte. A Suíça, um país que desponta nesse reconhecimento dos direitos e respeito da população como um todo, porque eu não coloco um respeito daquele grupo LGBT, um respeito às pessoas, à dignidade da pessoa humana. Tem políticas públicas de Estado. Política pública de Estado, ela se diferencia da política pública de governo. Política pública de Estado, ela deve ser obedecida independente do governo ou do partido político que esteja no poder. E essas políticas públicas de Estado atuam diretamente na família, atuam na escola, na educação e em vários segmentos. Porque é necessário que o debate venha à tona, é necessário que nós possamos falar, que nós possamos lutar, que nós possamos defender a igualdade, a liberdade. Por quê? O que essas pessoas querem? Nada mais de exercer a sua individualidade, de serem respeitadas como pessoas. Bom, com relação à perspectiva mundial, nestas questões relacionadas ao gênero, nós temos ainda 73 países no mundo que criminalizam a homossexualidade. Esses países estão localizados basicamente no Oriente e em alguns países da África. A ONU, a Organização das Nações Unidas, já se manifestou sobre essas questões de gênero, sobre o respeito, a necessidade de respeito, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Diz que você deve respeitar, as pessoas são iguais em direitos, então elas devem ser respeitadas. Não interessa a sua cor, não interessa a sua orientação sexual, a sua sexualidade, não interessa as suas escolhas individuais. Tem situações, tem coisas, tem limites que estão no âmbito da individualidade de cada um. Não me interessa se o meu colega de trabalho, se a minha vizinha gosta de mulher, se relaciona com mulher, não me interessa. O que interessa é que aquela pessoa, como ser humano, ela exerce direitos e tem obrigações. Obrigada. Eu gostaria... Minha filha é a primeira a bater palma. Suspeita, né? Bom, a ONU fez uma pesquisa recente dizendo que os países que descriminalizam essa questão da sexualidade gastam bilhões não são milhões, bilhões de dólares com essa questão de discriminação. E por quê? Quando você descriminaliza, aquele adolescente que se reconhece como homossexual, vamos dar um exemplo para ser bem claro, porque os termos são tantos, eu deixo para a Deidiane e a Helena, mas ele se reconhece como homossexual, por exemplo. A primeira coisa que o pai faz, geralmente, é expulsar aquele adolescente de casa. E quando aquele adolescente ele é expulso, ele deixa de ser preparado para a vida. Ele deixa de ser preparado para o mercado de trabalho, para uma vida digna. E o que acontece? Esse adolescente, milhões de adolescentes vão para a prisão. Nós temos problemas relacionados à saúde, às doenças sexualmente transmissíveis,
Nós temos problemas relacionados com essas pessoas por sofrerem discriminações e sofrerem bullying na escola, deixam a escola. E quando deixam a escola, elas deixam de se capacitar, elas perdem a possibilidade de exercer a sua cidadania na sua plenitude. E o que acontece? Essas pessoas ficam na marginalidade, muitas delas, e causam graves problemas para a sociedade. Questão de violência, questão de saúde pública. Se perde capital humano, se perde capital humano criativo, porque nós sabemos da criatividade, do poder dessas pessoas. Então, o que se pede, o que se quer, nada mais é do que o Dworkin diz, que o Estado Democrático de Direito está baseado. Ele está baseado em igualdade e em respeito. E eu fiquei triste e assustada quando eu soube que recentemente eu trouxe aqui uma orientação do juiz corregedor auxiliar, da coordenador de serviço extrajudicial, encaminhou uma orientação para os cartórios, dizendo que os cartórios aqui do estado do Ceará não deveriam possibilitar essa alteração do nome no registro de nascimento, na certidão de nascimento, né? E do sexo, enquanto que o CNJ não regulamente define essa questão. Mas nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal já decidiu. E eu gostaria de que o desembargador aqui presente passasse essa mensagem para os demais, os seus pares, que têm o poder de modificar. Por quê? Foi uma decisão já do Supremo, analisando e reconhecendo essa liberdade. Nós temos aqui uma portaria da Corregedoria Permanente dos Cartórios de Santos, São Paulo, onde o juiz corregedor, com base nessa decisão do Supremo, diz que os cartórios têm sim autorização para isso. Então, assim, o nosso tribunal já mostrou que é favorável à causa. Nós podemos perceber várias decisões do nosso tribunal reconhecendo direitos da população LGBT. Não é nenhum favor, é um reconhecimento de direito baseado na igualdade, na liberdade. A temática precisa vir à tona. Por quê? Porque o que nós estamos vivenciando hoje no Brasil e até no mundo, em vários países, né? Nós vivenciamos uma flexibilidade, posso falar em flexibilidade das questões morais, né? E essas questões refletem na nossa família e na nossa sociedade como um todo. O aumento da violência, o desrespeito ao próximo e marginalizar pessoas pelo simples fato dela escolher. Com relação a essa palavra escolha, eu gostaria só de fazer uma parte. Nos anos de 2012, 2013, quando eu ia para algum debate com o Lois, eu tratava sobre escolha, ele olhava assim para mim, eu já sabia o que era, né? Que ele queria dizer que não era escolha, era orientação. E por que a fundamentação da orientação? Porque se dizia que quem sã consciência, sabendo que vai sofrer uma discriminação, sabendo que pode ser expulso do seu lar pelo seu próprio pai, sua própria mãe, vai escolher essa situação. Não seria escolha, porque seria uma orientação. E eu sempre me pegava naquela situação e falava, opção. Quando eu olhava para ele, já lembrava, não, orientação. E ao ler alguns teóricos para fundamentar o arcabouço da minha dissertação, eu tive a oportunidade de ler alguns textos do Alípio de Souza, onde ele diz, e assim é bem prático para quem trabalha na área jurídica, independente de escolha, orientação, opção, o que vai movimentar a questão fulcral é a liberdade.
Então, eu sou livre para escolher. Se é mais seguro tratar de orientação, tudo bem. Mas me parece que quem trabalha na área jurídica deve ter em mente a Constituição Federal, a princípios norteadores como a liberdade e o respeito. Está lá nas declarações, né? A ONU traz algumas questões. A nossa Constituição Federal é clara e o Supremo Tribunal Federal tem se mantido acolhedor para a causa e reconhecendo esses direitos, sim. Infelizmente, aguardar as decisões judiciais fica muito difícil, porque em uma vara um juiz julga mais rápido, o outro demora mais, e às vezes vai para o tribunal reconhece, às vezes não reconhece. Às vezes os próprios colegas, como eu exemplifiquei, né, a juíza já tinha julgado e reconhecendo aquele direito, e houve um recurso do colega. A sorte é que o Tribunal de Justiça ele foi rápido e confirmou a decisão da juíza, que nada mais é do que um reconhecimento de direito. E eu quero lembrar, o Freud, ele foi instado a se manifestar em uma determinada situação pelo presidente do Instituto de Psicanalítico, e que tinha dúvidas sobre a possibilidade de um homossexual entrar para aquela associação de psicanalistas. E o Freud respondeu brevemente que a pessoa deveria ser medida pela sua qualidade e não pela sua sexualidade. São situações assim que marcam, e o Freud ele disse assim: se fosse para discriminar homossexuais, nós teríamos que fechar as portas para vários teóricos, para várias pessoas que construíram a ciência da humanidade. Bom, nosso tema aqui hoje é Judiciário LGBT, e me parece que o Judiciário ele tem se mantido aberto para essas questões, tem reconhecido muitas vezes os direitos da população LGBT, porém, ainda é pouco. O que nós precisamos são de leis. Mas enquanto não vêm as leis, ao Judiciário cabe a dizer o direito no caso concreto. E o que se pede nada mais é do que a observância da Constituição Federal, que garante a liberdade, a igualdade, o respeito. E eu gostaria de finalizar, para ser breve, não cansar os senhores e deixar abrir o debate. Albert Einstein, ele disse que era mais difícil quebrar um átomo do que um preconceito. E o Albert Einstein, ele conseguiu quebrar um átomo com poucos instrumentos científicos, tecnológicos, se comparados aos da atualidade. Então, nossa sociedade certamente vai ter mecanismos para enfrentar essa questão do preconceito e reconhecer direitos básicos e mínimos, que é o respeito pela diferença, que é a liberdade, que é a igualdade das pessoas. Muito obrigada.